Olá, boa noite. Ahn, Hoje eu vou trazer um assunto que é em relação a quórums, mas eu vou ser específica em um tipo de quórum, que é o quórum pela maioria simples dos presentes em assembleia, ou seja, eu vou falar sobre quando é que se utiliza esse tipo de quórum. O meu nome é Carmen, para quem não me conhece, e aqui eu trato principalmente sobre assuntos condominiais. Esse assunto que eu trago hoje eu tenho ele nesse livro de minha autoria, que é o Condomínio e a Convenção. Inclusive, eu vou utilizar do meu próprio livro o que eu preciso falar. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte: eu vou colocar aqui na tela para vocês não prestarem atenção aqui no artigo e nesses itens que eu coloco aqui, inciso e tal. Por quê? Porque eu criei uma convenção nesse livro onde eu cito nesse resumo, né? Aí eu fiz um resumo de quórums ao final do livro e eu cito nessa convenção que eu criei esses artigos, aonde é que se encontra o que fala sobre esses quórums, né? Porque está espalhado e aqui eu fiz um resumo. Então não leve em consideração esse artigo, não tem nada a ver com o Código Civil, não tem nada a ver com qualquer legislação, tá? É o que eu estou trazendo aqui do próprio livro. Porque eu criei e fiz em forma de convenção mesmo, onde você coloca os artigos, incisos, as cláusulas, tá? Então vamos lá. Maioria simples das frações ideais. Maioria simples é sempre um mais do que a metade, ou seja, é o chamado 50% mais um, mas na verdade é um número imediatamente superior à metade, porque de repente a divisão pode dar fração, né? E não pode. Aí tem que considerar sempre o número superior. Das frações ideais, não é um por unidade, mas aí vai contar pela fração ideal, que consta da, da matrícula do imóvel. Na própria convenção tem lá a sua unidade, por exemplo, a ala ou da sua unidade, qual é a fração ideal do seu apartamento. E a contagem é pela fração ideal normalmente, tá? Maioria simples, então, das frações ideais dos presentes em assembleia. Isso significa maioria simples, tá? Porque existe a maioria absoluta, que é diferente, que aí é da totalidade dos condôminos, da totalidade das frações ideais. Neste caso, o voto de maioria simples, o que é votado pela maioria simples, é isso que eu quero dizer. Então, vamos lá. A eleição do síndico, quando a gente elege o síndico, basta que os presentes à assembleia dos presentes à Assembleia, mais do que a metade seja favorável à eleição daquele síndico e ele está eleito. A destituição ocorre hoje em dia da mesma forma que o Código Civil trouxe essa inovação. Antigamente exigia-se 2/3, e algumas convenções ainda trazem que é 2/3, só que o Código Civil ele é superior, e o Código Civil diz que a destituição do síndico no artigo 1349. Se dá pela maioria simples dos presentes. Destituição dos membros do Conselho Fiscal, a mesma coisa. Eles são eleitos pela maioria simples e são destituídos também pela maioria simples. A diferença é que quando for destituição, tanto do síndico quanto dos membros do Conselho, da mesma forma que a convocação para a eleição consta da pauta eleição, na pauta da destituição precisa também constar da pauta da convocação, que é destituição, tanto do síndico quanto dos membros do Conselho Fiscal. A deliberação sobre procedimentos judiciais ou administrativos também, por exemplo, o síndico tem aí um processo na justiça por qualquer razão contra alguma empresa ou alguém que processou o condomínio, o síndico leva para a assembleia para coletar a opinião das pessoas, sabe qual rumo tomar no processo. Essa deliberação também, essa votação ocorre também pela maioria simples. Aprovação de benfeitorias e obras necessárias urgentes de valor expressivo.
Porque é assim, benfeitoria, benfeitorias são as coisas normais. Por exemplo, vai fazer uma reforma simples, vamos dizer, vai pintar o prédio, por exemplo. Vai pintar o prédio, isso é uma benfeitoria normal. Então, não é exigido um quórum especial e a maioria simples vota. E o Código Civil tem uma especificidade que ele fala que obras necessárias, urgentes, que o síndico pode fazer, mesmo sem coletar a opinião da Assembleia, mesmo sem ser deliberado pela Assembleia. Só que eu vou trazer isso num outro vídeo. Só que ao mesmo tempo que diz que ele pode fazer, depois que ele fez, ou enquanto ele está negociando, ele precisa colocar para que a Assembleia aprove posteriormente. E existe a possibilidade da Assembleia negar a urgência daquilo, ou seja, dizer, olha, você fez aí como urgente, está nos cobrando, só que a gente não acha que era urgente, dava sim para fazer uma Assembleia para ser discutido aqui, nós não vamos acatar e você vai ter que arcar com os custos. E isso é possível, tá? Então, ele sempre tem que colocar, na verdade, na Assembleia. É claro que se estourar a caixa d'água já é uma situação bastante diferente, né? Não vai nem ficar caçando orçamento, já vai mandar fazer logo, aí é diferente. Todo mundo vai entender que realmente estourou a caixa d'água, é uma coisa urgentíssima. Então, vai ser feito. Mas, quando a obra for de valor expressivo, aí precisa fazer uma relação entre o valor da taxa condominial para ver o que significa valor expressivo, né? Porque num condomínio sem, sei lá, R$ 1.000 pode ser expressivo e num outro 10 mil pode não ser. Então precisa ver. Aí a própria Assembleia pode determinar isso, por exemplo. Mas se é de um valor expressivo, ele não pode fazer, mesmo que urgente, ele precisa convocar a Assembleia. Aí ele convoca a Assembleia com urgência para aprovar, para deliberar sobre aquele rateio, sobre aquela obra. Aqui até citei, olha, a deliberação posterior, se impossível antecedê-la, né? Mas é um artigo que eu criei ao próprio Código Civil. Aqui eu citei o Código Civil, tá vendo? Parágrafo 2º do artigo 1341, que exige a deliberação posterior. Não importa se era urgente ou não, que ele fez sem deliberação, que exige. E é neste caso que a Assembleia pode dizer não, não era urgente, então você vai ter que arcar com os custos. E também vota por maioria simples quaisquer obras ou reparos não urgentes de valor expressivos. Sei lá, queimaram as bombas, todas. É uma coisa urgente. Eu não sei o valor. Pode ser expressivo, dependendo da quantidade de bombas. Aí faz-se a assembleia e vota-se por maioria simples. É possível convocar a assembleia com bastante rapidez. Basta o síndico querer. E realização de obras úteis, as que aumentam ou facilitam o uso do bem, que consta do inciso 2º do artigo 1341, que também entra pela votação da maioria simples. Isso difere, por exemplo, só para ficar um pouquinho mais claro, depois eu vou tratar de outros quórums, mas, por exemplo, obra útil, o que pode ser útil aqui? Pode ser a reforma, sei lá, do parque, vamos dizer. A reforma porque tem algumas coisas que estão quebradas, etc e tal. Então, aí passa a ser uma obra útil e necessária. E aí pode ser votado por maioria simples. Agora, se for fazer uma reforma do parque para mudar os brinquedos, para fazer uma coisa mais bonita e tal, aí já exige outro quórum, tá? Mas quando ela é mais ou menos necessária, vamos dizer assim. É que eu não consigo lembrar nada agora, porque elevador exige outro quórum. Eu acho que recai em pintura de fachada. Pintura de fachada é uma que é uma obra votada pela maioria simples, não exige quórum nenhum. A alteração da fachada aí sim exige 2/3. Mas vamos nos manter nisso hoje. Na votação que é requerida por maioria simples das frações ideais ou maioria dos condôminos, que aí significaria que eles representam
igualdade de voto, entende? Tem um peso para cada unidade. No caso da fração ideal, depende do tamanho lá, da sua fração ideal, que vai pesar mais ou menos. Meu recado de hoje é esse. Espero ajudar para ter uma ideia assim geral, né, do que é que não precisa quórum, que é a maioria simples realmente dos presentes na Assembleia. E se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau!